Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Amém, meus irmãos? Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, recentemente eu recebi uma notícia na internet de uma pastora que deixou de ser pastora para posar quase pelada, quase nua, em um site adulto. E eu fiquei assim, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Uma pastora deixar o ministério para se tornar praticamente, do meu ponto de vista, não sei do ponto de vista de vocês, é quase uma prostituta. Por que isso acontece? Por que isso é desse jeito? Porque existem pessoas assim. Eu já falei para vocês em outra mensagem de uma jovem aqui no Brasil, essa foi aqui no Brasil, crente, segundo ela, né? Recebeu uma proposta para pousar na revista Playboy. E sabe o que aconteceu? Ela aceitou. O que acontece com esse tipo de crente, irmãos, são pessoas que possuem uma profissão de fé ou confissão de fé falsa. Quando nós encontramos pessoas, pastores, crentes, presbíteros, obreiros, seja lá o que for, que de repente começam a fazer esse tipo de coisa, é porque na verdade essas pessoas possuem uma confissão ou uma profissão de fé apenas verbal. Não está no coração. Não houve uma mudança, não houve uma regeneração. Nós chamamos esse tipo de crentes impostores. Jesus Cristo aqui nessa passagem, de olho na Bíblia, por favor, ele vai nos chamar a atenção sobre isso. Ele vai falar sobre cristãos que possuem uma profissão de fé falsa. Apenas diz com a boca, mas com a vida diz outra coisa. Então ele diz assim no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, ele aqui divide dois tipos de pessoas, aquele que diz e aquele que faz. Existe aquele que apenas diz Senhor, Senhor, mas existe aquele que realmente faz a vontade de Deus. Então nós encontramos aqui esse tipo de profissão de fé falsa apenas com a boca. E nós encontramos aqui três evidências para isso. No versículo 21, são pessoas que fazem apenas uma confissão de fé verbal, nem todo que me diz, ou seja, são pessoas que diz que é, mas na verdade não é. Diz que é crente, mas de fato não é crente. Diz que é filho de Deus, mas não é filho de Deus. Diz que obedece, mas não obedece. Diz que é, mas não é. São apenas pessoas que estão professando verbalmente uma fé. O cristianismo não é assim, meus irmãos. O cristianismo é algo radical para a vida humana. No cristianismo não adianta apenas você dizer, eu sou cristão. Você tem que mostrar, através das suas atitudes, através dos seus comportamentos, que você de fato é um cristão. A Bíblia chama isso de frutos de arrependimento. Se somos cristãos de fato, então isso tem que ficar evidenciado através do nosso comportamento, através da nossa vida, através do nosso testemunho. É como aquele caso que um dia eu disse para vocês, de uma família que eu fui visitar, e quando eu cheguei lá na casa para visitar essa família, o esposo, que não era crente, quando me viu chegar na casa, ele deu glória a Deus, ele ficou muito feliz. Ele disse, pastor, que bom que o senhor chegou aqui em casa. Senta aqui que nós vamos ter uma conversa.
Essa mulher minha aqui que diz que é crente, ela não é crente coisa nenhuma. Essa mulher na igreja é uma coisa, pastor, mas aqui em casa, aqui em casa, essa mulher é um demônio aqui em casa, pastor. Você compreende a gravidade desse assunto? Existem muitas pessoas por aí, dizendo, eu sou crente, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, dizendo amém, cantando. Mas a vida diz outra coisa, completamente outra coisa. Existe uma pessoa aqui na nossa igreja que se converteu através de uma irmã aqui da nossa igreja. E ontem ela deixou bem claro que é interessante que ela se converteu sem esta outra irmã dizer muita coisa para ela. E essa irmã fica assim um pouco, né, sem graça, porque assim, como você pode ter se convertido através da minha vida, sendo que eu falei pouca coisa para você? Resposta: você não pregou com a boca, você pregou com a sua vida. Eu estava olhando você, eu estava observando você. Em São Paulo, um jovem trabalhando numa empresa, menino crente mesmo, possui uma profissão de fé, não apenas verbal, mas possui uma confissão de fé também com a sua vida. Estava trabalhando numa empresa, e aí ele estava lá no almoxarifado da empresa, então chegou outro colega e disse para ele, rapaz, esse patrão nosso não vale nada, essa empresa não vale nada, e eu vou roubar alguma coisa e tal, aquela coisa toda. Só que ele não sabia que do outro lado das prateleiras estava o chefe, estava o dono da empresa. E aquele jovem cristão disse, rapaz, eu sou cristão, eu temo a Deus, eu preciso desse trabalho, eu preciso do meu patrão, portanto eu jamais vou fazer uma coisa dessa. E aí quando o rapaz saiu, o patrão se mostrou e disse, moço, eu nunca conheci alguém como você. Você teve a oportunidade de falar mal da empresa, de falar mal de mim. E mesmo quando eu não estava vendo, você foi lá e defendeu a empresa e me defendeu. Eu vou lhe promover. Eu vou te promover. Este mesmo jovem possuía um comportamento naquela empresa tão impressionante, mas tão impressionante, que uma mulher lésbica, que trabalhava naquela empresa, essa mulher se encantou tanto por esse rapaz, que ela se apaixonou por esse rapaz. Tamanha era a luz, o brilho desse moço, onde uma lésbica se libertou do lesbianismo, apenas olhando para o moço, vendo o comportamento dele. Aleluia, louvado seja Deus. Deus nos chamou, irmãos, mas não para vivermos uma profissão de fé verbal. Isso não serve para nada, isso não muda a vida de ninguém. Não muda. O que muda a sociedade, o que muda a nossa vida, o que muda a nossa casa, o que muda a nossa família, irmãos, é o nosso comportamento provando a nossa confissão, evidenciando a nossa confissão, o nosso comportamento testemunhando de fato aquilo que nós somos diante de Deus e na igreja. Em segundo lugar, nós temos aqui algumas evidências também sobre isso no verso 22. De pessoas que acham que são cristãs apenas por causa de um certo ofício. Diz aqui no versículo 22, não temos nós profetizado? A gente que prega, só porque acha que prega, acha que pregar é garantia de salvação, acha que pregar é garantia de vida eterna. Irmão, isso não é garantia de nada, absolutamente nada. Quantas pessoas pregam por aí? São falsos, são invejosos, são trapaceiros. Antigamente, quando um pastor ia comprar um carro, meu Deus do céu, os vendedores chegavam perto e ofereciam a loja inteira. Mas se hoje em dia pastores chegarem em uma concessionária para comprar um carro, os vendedores não dão nem atenção. Por que, irmãos, isso? Porque hoje em dia a quantidade de pastores corruptos é muito grande. Gente que prega, gente que profetiza e não estão dando testemunho, ou seja, a sua profissão de fé, a sua confissão de fé é apenas verbal. Apenas verbal. Existem pessoas que chegam em nossa igreja, vêm de outra cidade e profetiza sobre a vida da igreja. E tem gente que acha isso interessante. Tem gente que fala assim, nossa, aquele irmão veio de São Paulo, nem me conhecia, era de São Paulo. E nem me conhecia e falou tantas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa,
Eu prefiro 1000 vezes Deus usar alguém aqui da minha igreja do que usar alguém de fora, porque o da igreja eu conheço, eu sei da sua vida, eu sei como é que você é. O de fora eu não sei. Eu não sei, eu não conheço a vida. Irmãos, nós temos que conhecer a vida do profeta. Aleluia. Não é garantia dizer para nós, olha, é de São Paulo. Não, tem que ser gente nossa. Gente que nós conhecemos, que nós sabemos como é que é na rua, em casa, no meio da família. Não se iluda apenas pelo ofício. Ah, mas tem nome de profeta, pastor. Estou nem aí para isso. É famoso, pastor. Estou nem aí para isso. Tem uma igreja grande, pastor. Estou nem aí para isso. Isso não é garantia de nada, isso não é evidência de nada. A evidência é o que a pessoa vive. Isso que é evidência. Aleluia. E a última evidência sobre esse assunto aqui também está no versículo 22, que é sobre obras miraculosas. Diz assim: não expelimos demônios. Olha só, olha o nível disso aqui. Não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres. Gente achando que é crente, achando que é filho de Deus, achando que é salvo, só porque expulsa demônio. Só porque orou e Deus curou. E infelizmente, olha aqui, ó, infelizmente, na cabeça de muito crente, a evidência de que Deus está numa igreja é milagre. Ah, se tiver milagre, Deus está ali, Deus está operando. Irmão, Deus pode operar sim, mas milagre não é evidência de igreja saudável. Porque se milagre fosse evidência de igreja saudável, existem falsas religiões por aí, onde está acontecendo milagres lá. Nós não podemos esquecer que no Antigo Testamento, quando Deus transformou a vara de Moisés em uma serpente, os feiticeiros vieram e também transformaram as suas varas em serpentes. Só que a serpente de Deus veio e engoliu as 2 serpentes dos feiticeiros, para mostrar que a autoridade de Deus é maior. Mas o que ficou claro ali é que Satanás tem poder de fazer milagre para enganar o povo, para dizer para o povo, ó, Deus está aqui. Mas qual é o Deus que está ali? Qual é o Deus que está ali? Será que é o Deus da Bíblia? Ou é um Deus que eles criaram para dizer que é o nosso Deus, para dizer que é o Deus da Bíblia? Então, milagres não são evidências de que aquela igreja é uma igreja saudável, não é. Irmãos, percebam aqui, nós temos aqui pessoas dizendo que é crente, dizendo Senhor, Senhor, pessoas profetizando, pessoas operando milagres, fazendo exorcismos. Exorcismos. E o que Cristo respondeu para essas pessoas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vejam que Jesus não está dizendo que essas pessoas que estavam supostamente expelindo demônios ou supostamente operando milagres. Não, Jesus está dizendo que efetivamente havia expulsão de demônios e havia milagres. Porém essas pessoas não faziam a vontade de Deus. Então, apesar de estar expulsando demônios, apesar de estar fazendo milagres, essas pessoas não vão para o céu. Não vão. Não vão, porque para Deus, mais do que apenas expulsar demônios, fazer milagres, profetizar ou dizer, para Deus o mais importante do que isso é fazer a vontade do Pai. É isso que é importante, é isso que evidencia um verdadeiro cristão, se ele faz a vontade do Pai. Então nós temos esse resultado aqui para aqueles que não procuram ter uma confissão de fé verdadeira, mas que procuram ter apenas uma confissão de fé verbal. É crente, mas, sabe, é só nominalmente crente. Só nominalmente. Não tem relacionamento com Jesus, não tem intimidade com Jesus, não tem comunhão com o Espírito Santo. Olha aqui, Deus não
te chamou para viver uma vida assim. Deus te chamou, aleluia, para você ter uma vida cristã com profundidade. Aleluia. Deus te chamou para você ter uma vida cristã, como os cristãos de Antioquia, quando eles passavam pela cidade, então em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque quando os discípulos passavam pela Antioquia, todo mundo dizia, falava, aqueles ali são cristãos. Por que são cristãos? Porque parece com Jesus, parece com Cristo, aleluia. Ser cristão significa isso, irmãos. Ser cristão não significa carregar uma Bíblia. Ser cristão não significa dizer glória a Deus, aleluia, e frequentar uma igreja evangélica. Ser cristão significa ser parecido com Jesus Cristo. E Jesus era aquele que fazia a vontade do Pai. Se tu é crente, se tu diz que é crente, então procure fazer a vontade do Pai, aleluia. Procure viver uma verdade, chega de mentira. Está na hora de nós assumirmos um compromisso sério com o Evangelho, com a palavra, com os mandamentos, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Chega de falsidade, chega de máscaras, chega. É por isso que a nossa geração não está conseguindo ter um grande resultado no mundo hoje. Por quê, irmãos? Por quê? Irmãos, 12 homens mudaram o planeta. 12. Só que eram 12 homens na Caravassura Andalaia. Verdadeiros. Não possui apenas uma profissão de fé verbal. Não, era uma profissão de fé também comportamental. Aleluia. Eles viviam aquilo que eles pregavam, eles acreditavam no Evangelho, e eles buscavam uma vida de comunhão, uma vida plena com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. E quando alguém vive assim, meus irmãos, Deus usa, Deus usa muito, na Caravassura. E como Deus usa, não estou querendo julgar ninguém aqui, esse não é o meu papel, mas eu acho que na tua casa está precisando de um crente assim, para mudar aquele povo lá, para que o Espírito Santo venha usar você, me usar, para trazer aquilo que o Evangelho oferece, salvação, libertação. Mas tem que ser através de crentes que possuem uma confissão de fé, não apenas verbal, mas uma confissão de fé verdadeira. Porque senão, se nós não vivermos assim, nós podemos estar vivendo aqui iludidos, onde muitos estão achando que são crentes, achando que serão salvos, e quando chegar naquele grande dia, Jesus quis dizer, nunca conheci você. Se aparte de mim, eu não te conheço. Então, meus irmãos, Jesus está nos alertando que reconhecer verbalmente que Ele é Senhor, o Cristo, o Filho de Deus. Reconhecimento verbal não é suficiente. Reconhecer verbalmente não é garantia de salvação, ou evidência de que alguém realmente teve um encontro com Jesus. Infelizmente, a igreja moderna diminuiu muito a nossa confissão. Muitas igrejas por aí até forçam a barra, dizendo o seguinte, tem uma igreja no Brasil muito famosa, não vou falar o nome, que o pastor termina de pregar e diz assim, faz essa oração comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa os meus pecados em nome de Jesus Cristo, amém. E aí quando ele termina de orar, ele pergunta, quem fez essa oração pela primeira vez? Levante a mão. E quando aqueles que levantam a mão, então ele vai e diz, você que levantou a mão, você acabou de ser crente, você acabou de se tornar um filho de Deus, vem aqui para frente. E eles acham que aquilo ali é conversão. Conversão é mais do que você dizer, eu reconheço Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus. Conversão é mais do que isso. É muito mais do que isso. Me escute aqui. Conversão é algo radical. Compreende? Radical.
da caravassura da laia. Regeneração é algo radical. Novo nascimento é algo radical. Lembra de Zaqueu? Lembra de Zaqueu? Cobrador de impostos, trapaceiro, enganador, roubador. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi completamente transformado. Eu vou devolver tudo que eu roubei. Isso é conversão. Você está ouvindo? Isso é conversão. Você fala que é crente, você fala que é salvo, mas o que mudou de fato na tua vida? Se você não se tornou uma outra pessoa, isso significa que não houve novo nascimento. Se você não nasceu de novo, não houve novo nascimento. Tem que se tornar uma outra pessoa. Tem que nascer de novo. Tem que ser regenerado. Aleluia. Você está entendendo isso? Tem que ser regenerado. Se a nossa confissão de fé, meus irmãos, não for comprovada, com arrependimento, com mudança, transformação. Se a nossa confissão de fé não for comprovada através de um desejo e prática da vontade de Deus, irmãos, então não houve salvação. E essa profissão aí, essa confissão é apenas verbal. Porque a verdadeira confissão de fé, a verdadeira, vai produzir, irmãos, arrependimento. O que é arrependimento? É mudança. Mudança, irmãos, e é uma mudança radical, não é aquela mudançazinha, sabe? Não, é mudança radical, aleluia! Aleluia! É mudança, transformação, é água para vinho, essa é a transformação, porque o primeiro milagre de Jesus foi esse. Você já parou para perguntar sobre isso? Porque o primeiro milagre que o nosso rei realizou aqui nessa terra foi a transformar água em vinho, para mostrar para a humanidade o seu propósito, para mostrar para a humanidade a sua missão. Jesus Cristo veio para pegar pessoas sem gosto, sem cheiro, sem sabor e sem cor, aleluia! E transformar em pessoas que tem cheiro, tem gosto e que tem sabor. E alguém só tem cheiro se estiver cheio do Espírito Santo. Alguém só tem sabor se cumprir com a vontade de Deus, aleluia. Alguém só tem cor se está vivendo no centro da vontade divina. Nós devemos deixar, irmãos, a palavra de Deus, que é poderosa. É poderosa a palavra. Muito poderosa. Muito poderosa. E quando a palavra encontra um coração pronto para ouvir, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra, ela transforma a vida de uma pessoa. Porque quando alguém de fato, entrega a vida para Cristo, aleluia, e começa a declarar uma confissão de fé, não apenas verbal, tem que ser verbal, mas não apenas verbal, mas com o coração também, como Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, aleluia. Sabe o que acontece? Eu vou dizer o que acontece. Tem pessoas aqui que não querem tomar essa decisão porque bebem, outros porque tem alguma coisa meio mal resolvida lá fora. Quando a pessoa realmente entrega a vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, sabe? Eu não sei te explicar isso não, vai na fé aí. O Espírito Santo faz morada na vida dessa pessoa. Aleluia. E quando o Espírito Santo faz morada na caravassura andalaia, aleluia, o Espírito Santo começa a dar poder para essa pessoa, poder, aleluia, poder para dizer não para o pecado, aleluia, poder para enfrentar Satanás, poder para, sabe, não dar lugar aos seus desejos carnais. É poder do Espírito Santo, irmãos.
porque o mérito não é nosso. Cada cristão piedoso que está aqui presente nessa noite, nenhum de vocês são o que são por conta dos seus próprios méritos. Vocês são o que são por causa da atuação poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês, atuando na vida de vocês. E para aqueles que estão aqui nessa noite, que possuem apenas uma profissão de fé verbal, busque o poder do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo, na Shuriandalaia, transformará completamente a vida de vocês. A história da igreja moderna, da igreja contemporânea, nos conta a história de um grande avivalista, que já era pastor, que já pregava, que já era missionário, sabe? E um dia ele indo fazer missões, ele entra em um barco, ele achou de entrar nesse barco, e nessa viagem, nesse barco, para um campo missionário, veio uma tempestade e chacoalhou esse barco. Quase todos os tripulantes ficaram com medo, inclusive ele. Ficou morrendo de medo de morrer. Só que ele não sabia que no porão daquele barco havia um grupo de crentes piedosos e verdadeiros e genuínos. Os moravianos estavam lá, no porão do barco. E quando ele desce para o porão, na caravassura andalá, ele encontra um grupo de crentes sem medo da morte, louvando, adorando a Deus ali no meio daquela tempestade. E ele: como isso é possível? Como eu posso estar desesperado e esses crentes estarem tão assim, tão seguros? Ele descobriu que ele não era um crente verdadeiro naquela noite. Ele descobriu que tudo aquilo que ele dizia que ele era apenas verbal. E naquele dia, ele deixa bem claro que foi naquele dia que ele se tornou um cristão verdadeiro. E a partir daquele dia, o que antes ele demorava anos para fazer no poder do braço dele, agora que ele nasceu de novo, agora que ele realmente é um pregador genuíno e verdadeiro, no poder do Espírito Santo, aleluia, ele abalou nações. Foi John Wesley, né, Pati? John Wesley. Depois lê a história desse grande pregador, John Wesley. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios 13, versículo 5, por favor. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Nós devemos deixar, irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho, entrar na nossa vida, para que tenhamos certeza de nossa confissão e de nossa salvação. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 5, Paulo ele vai nos exortar a fazermos uma coisa. Na verdade, duas coisas. Ele diz assim, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos. Primeiro, examinar. Examine-se a vós mesmos. Se examinem. Faça um exame. Se realmente estás na fé. É o que ele está dizendo aqui. Se examinem. Para ver se realmente vocês estão na fé. Faça uma análise. Depois ele diz, segunda parte, provai-vos a vós mesmos. Primeiro ele diz, examinem. Depois ele diz, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Hã? Ou não reconhece que Jesus Cristo está em vocês? Paulo está dizendo, se examine, prove vocês mesmos, para ver se vocês realmente estão na fé. Ou vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vós? O que Paulo está dizendo? Se Jesus Cristo está realmente em vós, aleluia, através desse exame, vocês vão descobrir que realmente vocês são cristãos verdadeiros. Ou, ele diz no final, se não é que já estáis reprovados. Compreende a gravidade disso? Você compreende a gravidade disso? Eu acho que vale esse exame aqui. Você disse que é cristão, se examine. Prove você mesmo se é ou não, se Cristo está em você ou não, ou se você já está realmente reprovado. Então é isso que essa passagem nos chama para fazer, nos examinar
nos provar, a fim de constatar se realmente nós somos de Jesus, se estamos nele. Irmãos, da mesma maneira que nós fazemos exames clínicos, mas nós não podemos deixar de fazer também exames espirituais. Uma análise espiritual. Irmão, Deus lhe trouxe aqui hoje. Tu acha que Deus lhe trouxe aqui para quê hoje? Para quê? Por que Deus tirou você de sua casa e lhe trouxe aqui hoje? Por que Deus levantou alguém para convidar você para estar aqui hoje? Para te falar isso, está na hora de você fazer um exame espiritual. Para ver como é que está o seu relacionamento com Deus, para ver como é que está o seu relacionamento com Jesus, para ver como é que está a sua piedade, a sua devoção, a sua comunhão com Ele. Então nós temos que saber, irmãos, se realmente nós somos verdadeiros cristãos, ou como eu disse na introdução, ou se nós somos crentes impostores. Você tem que fazer essa análise também hoje aqui. Eu sou um cristão verdadeiro ou sou impostor? Porque infelizmente, irmãos, nós temos bastante crentes impostores hoje. Bastante. São muitos, são poucos não. Muitos. Como a nossa pregadora Joelma pregou na terça-feira, falando sobre avivamento. Terça-feira vamos continuar falando sobre avivamento. Está uma bênção, irmãos. Venha para cá terça-feira. Vem para cá. O que eu recebi aqui na terça-feira, meu Deus do céu, eu falei, graças a Deus que eu estava aqui. Graças a Deus. Onde nós temos aqui, irmãos, quase 4.000 cristãos em uma cidade. E essa cidade ainda continua sendo idólatra. Por quê? Será que nós temos quase 4.000 cristãos piedosos, fervorosos, cheios do Espírito Santo, que têm um relacionamento profundo com Jesus, com a palavra, intimidade com a palavra, que têm os seus joelhos dobrados, que têm uma vida de oração, uma vida de devoção, aleluia? Ou, se nós fizermos uma avaliação desses quase 4.000 cristãos, quanto desses de fato são verdadeiros e quanto desses de fato são impostores? Bom, isso cabe a Deus responder. Infelizmente, existe muita gente dizendo que é um de nós. Mas vai ver o que assiste em casa: pornografia. E dizendo que é um de nós. Tem muita gente dizendo ser um de nós, irmãos, mas são viciados em pecados. Não tem amor pela palavra. Tem gente que prefere um livro qualquer do que a Bíblia. Eu já vi gente dizer que tem livro aí que é mais interessante do que esse. Gente dizendo que é crente, dizendo que existem livros mais interessantes do que a Bíblia. Sabe por que esse crente fala isso da palavra? Porque nunca nasceu de novo. Porque quando alguém nasce de novo, irmãos, uma das evidências de que alguém nasceu de novo é o seu amor e o seu interesse pela palavra. Me escute aqui, você fala que é crente, você fala que é, você confessa verbalmente que é. Qual o seu interesse pela palavra? Qual o seu interesse pela palavra? Outra evidência. Como você olha a vida da igreja, a congregação? Qual a sua participação na vida da igreja? Porque quando eu me converti, irmão, vou te falar, eu só queria andar na igreja. 3 cultos na semana para mim era pouco. Sabe, era aquele queimou no meu coração de estar no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, aleluia. E eu dizia, pastor, mais culto aí, pastor. Mas culto aí, homem. Na Caravaçu. E todos os jovens que se converteram comigo naquela época, era um amor impressionante. Quando não tinha culto, sabe o que a gente fazia? Ia para o monte orar. Para o monte, a gente se esbagaçava lá no monte. Bora buscar Deus, aleluia. Porque quando alguém se converte, aleluia, oh glória, há uma transformação. E há uma fome e sede pelas coisas espirituais. Você está ouvindo isso?
Você está ouvindo isso? Quando alguém de fato se converte, aleluia, começa a ter fome de Deus, sede de Deus. Calma, meu irmão. Deus, ele quando revela o nosso problema, quando Deus revela a nossa doença, quando Deus ele abre a ferida, é porque depois ele vem com a cura. Se você nessa noite está se achando, nossa, meu Deus, eu acho que eu não sou crente. Há algo de Deus para você aqui nessa noite. Se você abrir o teu coração, há algo de Deus aqui nessa noite para você. Porque o poder de Deus ainda continua atuando. Deus não deixou de trabalhar, Deus não deixou de operar. Aleluia. E Ele pode lhe transformar aqui hoje. Ele pode plantar no teu coração esse desejo pelas coisas espirituais. Se você abrir o teu coração, Ele fará isso. Aleluia. Existem os impostores, mas existem os verdadeiros. E os verdadeiros sabem que são perdoados, que foram perdoados, que foram comprados por um alto preço. Os verdadeiros sabem que são uma nova criatura e trabalham todo dia para que isso permaneça. Eu sou uma nova criatura, eu tenho a mente de Cristo, portanto eu vou trabalhar para que continue assim. Vou lutar todos os dias contra Satanás, é isso mesmo, contra Satanás, os demônios, seja o que for, para me manter firme na presença do Senhor. E é por isso que os verdadeiros, eles começam a fazer essa avaliação e eles se provam todos os dias. Eu não posso assistir isso, eu não posso ver isso, eu não posso conversar sobre isso. Eu não posso aceitar isso na minha vida, porque eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura. Satanás está trabalhando para roubar isso de mim, eu não vou permitir, aleluia, não vou permitir. Satanás quer estragar minha espiritualidade, eu não vou permitir. Satanás quer me desanimar, eu não vou permitir. Satanás quer tirar do meu coração esse fervor espiritual, aleluia, essa fome e sede de Deus, mas eu não vou permitir, porque eu sou filho de Deus. Os filhos de Deus são guerreiros, verdadeiros guerreiros, trabalham dia por dia contra o pecado, contra Satanás e contra os seus próprios desejos, todos os dias. São incansáveis. Por que são incansáveis? Porque, lembra do que eu te falei? Quem é verdadeiro tem o Espírito Santo na vida. E quem tem o Espírito Santo de Deus guerreia. Quem tem o Espírito Santo de Deus batalha todos os dias, irmãos, para viver ali na presença do Senhor. O poder não é nosso. O poder é daquele que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. Os verdadeiros são amigos de Jesus, amigos. Os verdadeiros são filhos da luz. Os verdadeiros vivem para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Aleluia.